Tem coisa que o tempo não apaga. Às vezes, basta uma noite, uma música de fundo, um cheiro familiar, um olhar antigo cruzando o seu, para reacender tudo o que ficou guardado num canto escuro da memória. Foi exatamente isso que aconteceu com Clara e Lívia. 10 anos se passaram desde a última vez que se viram, mas bastou um reencontro na ceia de Natal para a faísca virar incêndio. E não qualquer incêndio, daqueles que consomem devagar, queimam por dentro e deixam marcas por onde passam. O curioso é que ninguém na sala percebeu. Entre o barulho dos talheres, os brindes e os abraços cheios de afeto familiar, duas amigas estavam se redescobrindo com os olhos e, mais tarde, com as mãos, com os corpos, com tudo aquilo que nunca tinham vivido de verdade. Era desejo engavetado. Era paixão disfarçada de nostalgia. Era o tipo de sentimento que não tem nome, mas a gente sente no estômago, na pele, na boca seca. Essa história não é só sobre desejo, embora tenha muito disso. É sobre o que acontece quando a vida resolve dar uma segunda chance, mesmo que pareça tarde. Quando o passado bate à porta, vestindo um vestido vermelho justo e um sorriso que você nunca esqueceu. É sobre calor, confusão, coragem. E também sobre os silêncios entre os lençóis, os sissis sussurrados no escuro, e aquele medo gostoso de se entregar. Se você curte histórias que misturam tensão sexual, reencontros intensos e aquele tipo de romance que mexe por dentro e por fora, então fica comigo até o fim. Essa história vai te deixar com o coração acelerado, e talvez com outras partes do corpo também. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mais histórias quentes como essa. E aproveita para comentar o que achou. Sua interação faz toda a diferença. As luzes da árvore piscavam com preguiça, como se também estivessem bêbadas de nostalgia. Clara entrou pela porta principal equilibrando uma garrafa de vinho e um sorriso contido. Não esperava nada demais daquela noite. Só mais um Natal cercada de primos que mal lembravam seu nome e piadas sem graça do tio Alcides. Mas, assim que colocou os pés na sala, seus olhos grudaram em um detalhe que fez o ar desaparecer: Lívia. A mesma, mas nem de longe igual. Ela usava um vestido vermelho que grudava no corpo como se fosse pecado. Os cabelos estavam soltos, selvagens, e o batom combinava com o clima indecente que se formava no peito de Clara. Por um segundo, o barulho de risadas, talheres e crianças correndo desapareceu. Tudo o que existia era aquele olhar carregado de passado, de segredos sussurrados debaixo do edredom, de histórias que ficaram entreabertas, como um botão que nunca foi fechado. Era como se o tempo tivesse parado só para elas. Lívia também congelou por um instante, com um meio sorriso nos lábios e um copo de espumante pela metade. O silêncio entre as duas foi mais barulhento do que qualquer música natalina. Um oi saiu trêmulo, meio torto, como se as duas tivessem voltado 10 anos no tempo. Mas o desejo, esse parecia ter crescido. Clara sentiu o estômago revirar, não de nervoso, mas daquela excitação proibida que vem quando a gente encara um desejo que nunca foi enterrado de verdade. Só estava dormindo. O abraço veio, meio sem jeito, mas longo demais para ser casual. O perfume de Lívia era diferente, mas ainda tinha aquele fundo doce que Clara lembrava de cor. Um toque na cintura, um beijo demorado na bochecha, e a eletricidade entre elas já podia acender uma cidade inteira. A conversa foi curta, tímida, quase ensaiada, mas os olhos, esses falavam tudo o que os lábios não ousavam ainda dizer. Era como se as duas soubessem que aquela noite ia render bem mais do que só peru e panetone. Elas se sentaram em lados opostos da mesa, mas Clara não conseguia parar de olhar. O modo como Lívia cruzava as pernas, o jeito que mexia no cabelo, até o jeito debochado de rir das piadas ruins do primo chato. Era tudo uma provocação. Clara tentou manter o foco, mas a cada olhar trocado, cada sorrisinho enviesado, era como se a sala encolhesse até virar só elas duas. A ceia mal tinha começado, e o Natal já parecia prestes a sair do roteiro tradicional. E enquanto os parentes se perdiam em conversas sobre política, futebol e sobremesas, Clara mal sentia o gosto da comida.
O que ela queria mesmo era provar aquele passado que voltava a arder na pele feito vinho tinto derramado em lençol branco. E, no fundo, algo lhe dizia que Lívia estava pensando exatamente a mesma coisa. O tempo tinha passado, mas a faísca, essa estava pronta para virar incêndio a qualquer momento. A meia-noite chegou com aquele estalo clássico de taças tilintando e abraços apressados. Mas o brinde que Clara queria mesmo era outro. O olhar de Lívia, fixo nela, com uma malícia silenciosa que dispensava palavras. Entre um gole de espumante e outro, elas se aproximavam sem nem perceber. Ou talvez percebendo sim, mas fingindo que era sem querer. Um toque no ombro, uma risada compartilhada, uma piada boba dita bem de perto. A tensão ia se acumulando, suave e implacável, como quem puxa um zíper devagar. Na hora de servir o bacalhau, as mãos se encontraram em cima da travessa. Nenhuma das duas afastou. Os dedos se tocaram, os olhos também. E ali, entre um talher de prata e o perfume do azeite, Clara sentiu o corpo inteiro reagir. Não era só saudade, era carne, era pele, era desejo guardado com lacre de segredo. Lívia soltou um sorriso de canto, daqueles que mais insinuam do que revelam. Era um aviso, um convite. Um lembrete do que já foi e do que poderia ser de novo. Pouco depois, como se lessem a mente uma da outra, escaparam da sala e foram para a varanda. O frio da madrugada batia no rosto, mas o calor entre elas era absurdo. Clara encostou na mureta de madeira, observando a rua quieta, as luzes piscando nas casas vizinhas, e logo sentiu o corpo de Lívia chegar perto. Muito perto. Um isqueiro aceso, a fumaça do cigarro subindo preguiçosa, e aquele silêncio carregado de tensão no ar. Nenhuma precisava dizer nada. O clima falava por si. Tá frio, né? Disse Lívia, soprando a fumaça pro alto, com um sorriso safado. Clara soltou um riso seco. Tipo, você sabe muito bem que o problema não é o clima. E então, os joelhos se encostaram. Sem querer, mas sem nenhum esforço para evitar. O toque foi leve, mas provocante. Uma faísca descarada. As mãos apoiadas na mesma mureta, os dedos quase se tocando outra vez, como num ensaio que já tinha sido encenado anos atrás, só esperando o momento certo para voltar ao palco. As conversas, antes fluídas, começaram a ficar mais arrastadas. As palavras vinham devagar, como se cada frase precisasse ser empurrada com vontade, enquanto os olhos entregavam o que a boca não se arriscava a dizer. Lívia falava sobre viagens, Clara respondia sobre trabalho, mas nenhuma das duas estava prestando atenção. O que importava era o ritmo da respiração, os olhares de soslaio, o jeito que os corpos se inclinavam sem perceber. Estavam hipnotizadas, presas num jogo antigo que voltava a se jogar sozinho. E quando os fogos explodiram ao longe, lá na cidade vizinha, Clara olhou para Lívia com um sorriso mole e maldoso. Um daqueles que diz a gente tá ferrada, mas que se dane, né? E Lívia retribuiu, mordendo levemente o lábio inferior, como quem já sabe onde aquilo vai parar. Era óbvio demais, palpável demais. Só faltava uma desculpa, ou um impulso. E na primeira chance que aparecesse, bastaria um passo, um empurrãozinho, um movimento. Porque o jogo já tinha começado, e ninguém ali parecia disposto a parar. A desculpa veio tão natural quanto a vontade de encostar de novo. Clara se levantou dizendo que precisava ir ao banheiro, mas a verdade é que precisava respirar, se recompor, esfriar o calor que vinha crescendo embaixo da pele. Só que não teve tempo. Lívia foi atrás, sem chamar, sem perguntar. Só seguiu. E quando a porta se fechou atrás das duas, o silêncio ficou denso, abafado, quase indecente. O mundo lá fora continuava no ritmo de festa, mas ali dentro, tudo parou. Clara encostou na pia, tentando manter o controle, mas seu corpo já tinha entregado os pontos. O olhar de Lívia era um ataque direto, um desafio com gosto de provocação antiga. Elas não disseram nada, não precisaram. Quando se aproximaram, o ar ficou mais pesado. O primeiro toque foi nos quadris, e já não tinha volta. Os lábios se encontraram com urgência,
como se tivessem sido empurrados por todos os anos de saudade que ficaram engasgados no tempo. Era beijo com gosto de até que enfim. As mãos exploravam com fome e delicadeza ao mesmo tempo, como se redescobrissem um território conhecido, mas ainda misterioso. Lívia puxava o cabelo de Clara com a mesma malícia que usava na adolescência, só que agora com a certeza de quem sabe o que está fazendo. Clara segurava firme na cintura dela, sentindo os corpos se encaixarem com perfeição. As respirações se embaralharam, e os gemidos ficaram presos no peito, sufocados por medo de alguém ouvir, e por pura excitação. Lívia encostou Clara na parede com um sorriso malicioso no canto da boca. Era como se dissesse: "Você ainda lembra?" E claro que ela lembrava. Lembrava de cada toque, de cada suspiro roubado nas madrugadas da adolescência, de cada momento em que quase se deixaram levar, mas não foram até o fim. Só que agora não tinha freio, nem desculpa, nem ninguém para impedir. O corpo de Clara cedeu, quente, entregue, como se estivesse esperando por aquilo desde sempre. As roupas continuavam no lugar, mas já não faziam sentido. O desejo queimava por baixo dos tecidos, os corpos se atritavam num ritmo delicioso, e o banheiro virou um refúgio erótico de tudo que foi reprimido por tempo demais. Lívia sussurrava coisas no ouvido de Clara, promessas sujas, lembranças antigas, vontades novas. E Clara, ela só queria mais. Mais beijo, mais toque, mais Lívia. Aquele momento era como abrir uma caixa trancada por anos, onde cada segredo tinha cheiro de desejo. Quando saíram, minutos depois, com os cabelos meio bagunçados e os olhos ainda em brasa, ninguém percebeu. A festa seguia normal, mas dentro delas, tudo tinha mudado. O gosto na boca não era mais de vinho, era dela. E mesmo sem dizer uma palavra, já sabiam que não iam dormir separadas naquela noite. Porque o que começou ali não podia mais ser empurrado pro passado. O quarto de hóspedes estava escuro, só com a luz da rua filtrando pelas frestas da cortina. Clara entrou primeiro, sentindo o coração acelerar mais do que devia, como se fosse uma adolescente prestes a cometer uma loucura. Lívia veio logo atrás, e quando a porta se fechou, o silêncio ficou denso outra vez. Só que agora era um silêncio íntimo, confortável, cheio de promessas sussurradas no ar. Elas se olharam no escuro e riram baixinho, como quem sabe que passou do ponto de retorno. Não tinha mais volta. Elas se deitaram lado a lado, como se aquele colchão fosse o mundo inteiro. A conversa começou tímida, com perguntas sobre o que aconteceu nesses anos todos, ex-namoradas, viagens, dores que ninguém soube. Aos poucos, os dedos se entrelaçaram como se sempre tivessem pertencido um ao outro. As palavras vinham lentas, embaladas por suspiros e lembranças que doíam de tão doces. E entre uma confissão e outra, o desejo foi voltando, mais maduro, mais profundo, com uma fome que não era só de corpo. Lívia encostou o rosto no ombro de Clara e sussurrou que pensava nela às vezes, principalmente nas noites difíceis. Clara respondeu que nunca conseguiu esquecer aquele beijo de anos atrás, e que até hoje se perguntava como teria sido se tivessem ido além. A tensão sexual ainda estava ali, viva, pulsante, mas agora misturada com um carinho que dava nó na garganta. Era desejo com sentimento, calor com ternura. Elas estavam em chamas, mas não queriam queimar e sumir, queriam arder devagar. As mãos voltaram a explorar, só que dessa vez com uma calma provocante. Nada de pressa, nada de urgência. Clara deslizava os dedos pelas costas de Lívia como quem desenha um caminho. Lívia respondia com beijos lentos no pescoço, na clavícula, subindo até os lábios, parando só para olhar dentro dos olhos dela. Era íntimo demais. Profundo demais. Quente, sim, mas também bonito. Cada toque era um pedido demais. Cada beijo, uma confissão sem palavras. O corpo de Lívia se encaixava no de Clara como se tivesse sido feito sob medida. Elas se moviam em silêncio, respeitando o sono da casa, mas por dentro estavam gritando. Os lençóis foram se embolando, os gemidos saindo entre dentes, abafados por beijos longos. E ali, naquela madrugada entre o Natal e o amanhã, tudo parecia possível.
como se o tempo tivesse voltado só para dar a elas a chance de viver o que nunca viveram. Um presente atrasado, mas muito bem embrulhado. Quando o corpo relaxou e os corações desaceleraram, veio a dúvida que nenhuma das duas ousou dizer em voz alta. E se isso for mais do que só uma noite? E se o que estava nas entrelinhas agora resolvesse virar história? Mas o pensamento ficou solto, pairando no ar, enquanto os dedos de Clara deslizavam pelo cabelo de Lívia, e o sono chegava devagar. O que quer que fosse aquilo, ainda não tinha acabado. O sol entrou sem pedir licença, atravessando a cortina e batendo direto nos lençóis bagunçados, onde dois corpos ainda entrelaçados tentavam ignorar que o dia já tinha começado. Clara acordou primeiro, os cabelos desgrenhados e um sorriso bobo no rosto. Olhou para Lívia, ainda adormecida, com aquela expressão tranquila de quem sonha coisa boa. Era estranho, doce e inquietante, como acordar depois de um sonho que se recusa a ir embora. Ela passou os dedos devagar pelo rosto dela, com cuidado, como se tocasse algo sagrado. Lívia abriu os olhos devagar, piscando contra a luz, e a primeira coisa que viu foi Clara sorrindo para ela. Nenhuma das duas disse nada por alguns segundos, só ficaram se olhando, como se tentassem entender o que, de fato, tinha acontecido ali. Porque não era só tesão, e elas sabiam disso. Era algo maior, mais profundo, mais perigoso também. Aquele tipo de coisa que dá medo justamente porque parece certo demais. E o mundo lá fora era outro. Os barulhos da casa começaram a aparecer. Passos, vozes abafadas, alguém mexendo nas panelas da cozinha. A realidade batia na porta, mas nenhuma das duas queria abrir. Clara puxou o lençol para cobrir o corpo nu, mas continuou ali, colada em Lívia, como se o calor dela pudesse manter aquele momento intacto por mais um tempinho. Lívia segurou a mão dela e apertou, firme, com um olhar que dizia tudo sem dizer nada. Era uma despedida ou um começo? Ninguém sabia ainda. Elas riram baixinho de nervoso, com aquele típico sorriso de quem não sabe o que fazer depois do felizes para sempre, e agora? As dúvidas vinham aos montes. O que significava aquilo? Como continuar depois? Como explicar para a família, para os outros, para si mesmas? Mas o mais estranho era que, no fundo, nenhuma das duas queria explicação nenhuma. Queriam só viver aquilo mais uma vez. Talvez duas. Talvez até onde desse. O beijo daquela manhã foi diferente. Sem pressa, sem segundas intenções. Era um beijo de carinho, de cuidado, de conexão. Clara encostou a testa na de Lívia e sussurrou. A gente vai conversar depois, né? E Lívia só assentiu, com um sorriso cansado, mas sincero. Tinha algo ali que não podia mais ser ignorado. O tempo pode ter passado, mas o desejo, o afeto, e tudo que foi construído em silêncio, ainda estavam ali, mais vivos do que nunca. Lá embaixo, a mesa do café já estava posta, com cheiro de pão quentinho e risadas da família. Mas ali, no quarto, o clima ainda era outro. Quente, confuso, cheio de possibilidades. Elas sabiam que tinham cruzado uma linha que não dava para desfazer. Agora, entre um gole de café e o olhar cúmplice por cima da xícara, era preciso decidir o que fazer com tudo aquilo. Porque o Natal acabou, mas o que começou ali ainda estava longe de ter um fim.